Bom dia a todos. Hoje vamos dar continuidade ao estudo do módulo 10. Vamos trabalhar os três principais grupos étnicos africanos que vieram para o Brasil, entre os berberes, iorubás e bantus. No módulo anterior nós estudamos a África, entre seus principais povos e suas características, da mesma forma que estudamos que a cultura africana era uma cultura diversificada. Não existe só uma língua, não existe só um mito de origem. Algumas sociedades ou tribos ainda vivem, muitas ainda na idade seria da pedra. Algumas sociedades, com o passar do tempo, com a tecnologia, se tornaram impérios, futuramente estados formados, da mesma forma que nós aprendemos que existem mais de 1000 dialetos dentro do continente africano e que hoje a África ela se divide geopoliticamente em 54 estados. Também estudamos que, graças à comunicação entre esses povos, principalmente a prática do comércio, a sedentarização com o advento da agricultura ajudou a desenvolver a parte de cima da África. No próximo módulo, vamos entrar numa das principais civilizações do continente africano, vai ser a civilização egípcia. Mas vamos primeiramente para esses três grupos. De certa forma, influenciaram a nossa sociedade brasileira de hoje. Como nós estudamos no anterior, continuaremos nessa, a África ela vai sofrer uma diáspora. Essa migração forçada vai se dar pelo processo de escravidão que você vai ter no continente africano, principalmente após o período das grandes navegações, onde inicialmente Portugal, com seu interesse de chegar à Índia pelos comércios de especiarias, observa que o tráfico negreiro é tão lucrativo quanto o retorno, claro, bem mais rápido que você pegar um navio, levar 2 anos para você ir e voltar, em que você fazia uma travessia com navios negreiros, alguns chamam de navios tumbeiros, são tumbas, já que parte desses escravos eles morriam na viagem e seus corpos eram jogados em mar. Então, entre esses primeiros pontos que nós vamos ver serão os berberes. Para vocês entenderem como a cultura africana é tão diversificada, infelizmente você ainda tem aquele mito de que todo africano tem a mesma religião. Os berberes eles são de cultura islâmica, são povos nômades, e a principal prática entre eles é o comércio naquela parte de cima do continente africano. Se você for para os iorubás, você tem uma cultura de oral, onde o passado ele é passado de forma oral, geralmente através da voz. Você não tem a escrita lá atrás como uma questão de registro, ou seja, geralmente o mais antigo conta as versões sobre o mito de origem, sobre as tradições dos mais novos, e essa cultura oral dura-se até hoje, questão de milênios. Da mesma forma que esses iorubás, eles têm alto conhecimento na metalurgia, na agricultura e no artesanato. E por último nós temos os bantus, que você tem um povo sedentário que desenvolveu a agricultura somente na região da África e também riquíssimos no conhecimento da metalurgia, principalmente na manipulação do ouro, já que o ouro também era um produto encontrado com abundância no continente africano, coisa que de certa forma interessou diretamente os portugueses. Então, entre esses três grupos, os principais, e tantos outros que existiram no continente africano ou ainda existem até hoje, você vê eles como suas principais características. É claro que existem outras, mas no caso dessas características que são apresentadas nesses grupos, são que são
fundamental. Então, quando esse negro ele sofre essa diáspora e vem para o Brasil na situação de escravo, juntamente com ele vem a questão cultural, a questão da língua e a questão da religiosidade. Essa religião, quero que vocês entendam, que ela é completamente diferente do que é o cristianismo, que veio junto com os portugueses quando chegaram aqui no Brasil, que é também, da mesma forma, completamente diferente da cultura dos nativos da terra, ou como nós chamamos de índios. Bom, geralmente os índios, você tem adoração a várias entidades ou deuses, são politeístas. Muitos desses grupos africanos são monoteístas, e somente no caso dos bantus, que tem adoração ao que nós chamamos de orixás. Esses orixás eles estão diretamente ligados ao que seria aqui no Brasil, como foi criada a religião afrodescendente do candomblé. Para vocês terem ideia, esse candomblé que, somente com os orixás, é uma tradição que veio desde a África, foi, de certa forma, passou mudanças aqui no continente, e é uma tradição ligada à religião com mais de 5.000 anos. Se vocês forem pegar o cristianismo ele tem no máximo 2.000 anos. Então, a questão cultural, religiosa, tem mais do que o dobro da tradição. Só que o pensamento europeu, que era um pensamento etnocêntrico, considerava essas crenças religiosas como pagãs, e, de certa forma, quando esse negro chegava aqui no Brasil, a ele era imposto o cristianismo. É claro que, de certa forma, esses negros se adaptaram e muitas das tradições se misturaram com as tradições cristãs, no caso a Igreja Católica, e estão completamente interligadas. Uma das principais características do candomblé, que no caso são os orixás, você tem aproximadamente mais de 10 orixás, e entre esses orixás estão diretamente ligados a elementos da natureza, como sol, fogo, mitologia. Da mesma forma que essas celebrações são feitas a partir de dança, de cânticos, de máscaras, de ornamentos, da mesma forma que você tem sacerdotes que são chamados de mãe de santo e pai de santo. Quando você vai para a questão dos berberes, que são islâmicos, e um outro grupo que chegará aqui no Brasil mais à frente, que são os malês, eles também são de cultura islâmica e vão influenciar principalmente a região nordeste do Brasil, onde você vê a arquitetura, a questão das construções das casas, os hábitos e os costumes. É interessante nós sabermos somente sobre esses três grupos, somente os bantus, que vão chegar em maior número aqui no Brasil, que essas culturas, quando de certa forma chegam aqui, os portugueses eles dão um jeito de misturar elas. Entre esses negros que vieram de forma forçada através dessa diáspora, dessa escravidão, que transcendeu o continente, você tinha reis, você tinha rainhas, você tinha metalúrgicos, engenheiros, médicos, que quando chegaram, e tantas outras profissões, quando chegaram aqui no novo mundo, no novo continente da América, todos se tornaram escravos, independente da sua crença. E era do ato do português misturar esses grupos para dificultar pela questão linguística, pela questão religiosa também. Tá? Então, essa soma cultural é o que vai se tornar uma das bases da nossa cultura brasileira. Então você tem a cultura portuguesa, europeia, juntamente com ela veio a nossa língua, veio a crença monoteísta, juntamente você tem a cultura nativa, que é a indígena, de cultura politeísta, e juntamente você tem a cultura vinda da África, que diferencia desses grupos tanto a questão da crença em um único Deus. No caso dos berberes islâmicos, eles são monoteístas, creem em um único Deus, da mesma forma também que os urubás e os bantus. A diferença dos islâmicos
que é a única divindade para eles, no caso é Maomé. No caso dos Bantus, tem também a única divindade, tem um grande Deus, e os orixás seriam equivalentes ao que nós temos na Igreja Católica. Bom, e o último elemento que chega logo após, além da Guiana, aquela divisão que o cristianismo tem hoje, que são as igrejas protestantes. Se nós formos levar hoje a questão cultural, é deles que nós temos as tradições, tanto musicais, nós temos a famosa capoeira, que inicialmente os portugueses acreditavam que era uma dança e também era usado para defesa corporal. Bom, a culinária nós temos uma grande contribuição, somente como nós conhecemos aqui, o brasileiro conhece a famosa feijoada, né? E juntamente com a língua. Bom, quando a gente vai para a questão dos ornamentos, você tem a questão do cabelo, a questão de cordões, de brincos. Quando você vai para a questão da roupa, aquela roupa bem colorida, que traz um visual completamente diferente do europeu, antes daquela época, que usava roupas de tom somente mais escuras. Bom, então essa mistura desses povos é o que vai gerar hoje a sociedade brasileira. Infelizmente, na sociedade de hoje, você ainda tem o pensamento de alguns, a questão de um preconceito criado, principalmente sobre o negro. Você tem um preconceito contra os nativos da terra, e no Brasil também você tem um preconceito regional. A pessoa que nasce em determinada região, ela é considerada inferior a uma pessoa de uma outra região, ou a questão da etnia, ou a questão da crença religiosa. Outra coisa também fundamental salientar, porque nem todo branco, nem todo negro e nem todo índio segue as suas origens religiosas. Bom, no Brasil, para vocês terem ideia, nós não temos religião oficial. Isso foi colocado a partir de 1889, com o fim da monarquia e o início da república. Então, o preconceito é uma coisa que, de certa forma, tem que ser combatido na sociedade, e nós entendemos que cada grupo étnico, independente da sua origem, deve ser respeitada, ter a sua crença estudada. Bom, não quer dizer que você estudando uma crença de uma outra etnia ou de outra cultura, de alguma forma isso vai lhe acrescentar conhecimento. Bom, então você tem essa formação cultural no Brasil, que torna o Brasil, entre os países do mundo, uma coisa quase única dessa relação cultural. Na sala virtual, no Google Class, tem duas listas em PDF. Uma dessas listas você tem todos os orixás com todas as características principais. Você tem uma outra lista com as características dos Yorubás, dos Bantus e dos Berberes. Eu quero que vocês, quando olharem tanto a lista dessas outras características principais, vocês entendam que esses povos, eles na época eles eram riquíssimos em conhecimento, não eram povos atrasados como durante muito tempo se defendeu na Europa, que infelizmente ainda tem pessoas que acham, por ser africano, esses povos são atrasados. Não são, tá? Um outro período da história que vocês verão mais à frente, principalmente no oitavo ano, entre o oitavo e o nono ano, vai ser o imperialismo, onde você vai ter uma segunda onda de ocupação europeia na África, onde ela vai ser dividida em partes, só que dessa vez você não vai ter a escravidão como foco, já que a escravidão ela passa a ser banida em vários países a partir do século XIX, e o Brasil se torna quase um dos últimos do mundo a banir a escravidão. Essa nova exploração que vai se dar na África a partir do século XIX vai se chamar imperialismo, onde a África vai ser dividida e o interesse pelo homem troca-se pelo interesse da riqueza do solo, que são no caso minerais. E no nono ano
vocês irão aprender que essa nova forma de colonização do continente africano, não só do africano, mas como do asiático, vai levar o mundo à Primeira Guerra Mundial. Então, além desses dois arquivos em PDF, tem um jogo de capoeira. Peço que vocês assistam, por favor. Quem tiver a oportunidade de jogar capoeira, se não estiver enganado é o termo que eles usam. Eu joguei capoeira como tinha idade de vocês na escola, no município. E foi uma experiência muito boa, que mexe muito com o corpo. É claro que a capoeira não é ensinada para a questão da violência, sim como uma dança diferente que você tinha lá atrás, que era para defesa pessoal. Né? Por hoje nós terminamos. Semana que vem entramos na questão do Egito. Não deixem de fazer as atividades, olharem os outros vídeos e até a próxima.